Olá, bem-vindos alunos do nono ano para mais uma aula de língua portuguesa. Voltamos hoje falando sobre o tema ainda de o debate, né, no texto, né, saber trabalhar com argumentação, articulação de argumentos, né, propor pontos de vistas. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o tema sexta extinção, trouxemos o professor Edjoel, que estava trabalhando remoto, e ele trouxe uma rica participação, né, sobre essa questão do problema de nós tratarmos o planeta de forma inadequada, de como a gente trata o planeta de forma predatória. E aí eu prometi que ele voltava hoje, e infelizmente, não, quer dizer, felizmente ele está aqui conosco de novo. E hoje o tema é um pouco diferente, né? Nós temos, quer dizer, o tema é o mesmo, né? A aula é um pouco diferente, a proposta da aula. A proposta da aula é essa daí, ó, que está na tela. Propondo soluções. Propondo soluções. Por que propor soluções? Porque se a gente apresentou o problema, agora nós temos que apresentar a solução, e isso é básico no debate, é básico no texto argumentativo, né? Então, olha lá, o tema da aula, textualização de textos argumentativos e apreciativos. Objetivo da aula, buscar conclusões comuns relativas a problemas, temas ou questões polêmicas de interesse da turma, né, no caso da escola, e ou de relevância social. Temos no conteúdo de hoje, conclusão do texto de opinião com proposta de solução, elementos de proposta de solução, uso de formas modais, nominais e verbais na construção das preposições, e esse tema está de acordo com a aula 5. E aí eu vou pedir para vocês observarem bem, eu estou usando a aula 5 do Caderno Aprender Sempre. Aí você vai falar, nossa, professor, já pegou a aula 5? É porque o tema estava casado para a gente trabalhar com o professor Edjoel. Então, voltando na tela, aí só para mostrar o número da aula, ó. Aula 5, sequência de atividade 2, páginas 24, 25 e 26 do Caderno Aprender Sempre, volume 2. Quem não está com o caderno físico, pode acessar no site da EFAP, pegar lá no material de apoio e participar da aula. Adiantamos a aula exatamente para poder casar o tema que a gente estava abordando com o professor Edjoel, já que se a gente apontou os problemas e na proposta de solução apareceria também temas que são técnicos, que tem a ver com a área dele, ele precisaria participar também. Então, assim, por questões de ajuste mesmo aí de trabalho, a gente colocou a aula 5 para apresentar hoje, tá? Então, preste atenção que a gente está na aula 5, mas não quer dizer que a gente não vai abordar as demais aulas na sequência. Muito bem, para começar, um chat para vocês aí participarem, né? Uma pergunta para vocês participarem no chat. Diante dos problemas que podem nos levar à sexta extinção, que foi falada na aula passada, apresente uma proposta de solução que diminua as agressões do homem à natureza. Então, você pode falar o que é possível fazer, propostas que possivelmente já estão sendo feitas ou coisas que ainda não são feitas e que você acha que é possível fazer para tentar amenizar aí essa agressão que o homem faz contra o planeta. Vou dar um minuto para vocês e a gente já volta. Vamos ver aqui o que os alunos estão mandando, nossos professores estão postando aqui as respostas dos alunos. A aluna Nicole, né, Pro Daniel, dizendo reutilizar, gastar menos água, plantar mais árvores. Três coisas aqui, ó. A aluna Júlia falar parar com o desmatamento, né, talvez seja isso que ela queira colocar. A aluna Letícia dizendo economizar água, a outro aluno João Gabriel dizendo deixar de ser consumista, isso é importante, eu achei legal essa posição, né? A aluna Eunice dizendo evitar queimadas e desmatamentos, o aluno Gabriel reutilizar, gastar menos água, plantar mais árvores, a reciclagem foi posta aqui pela aluna Nathalie
né? A reciclagem é importantíssima também. Hoje a aluna Giovana, desculpa, dizendo punir quem prejudica a natureza, ou seja, criar mais leis punitivas, né? Para que eles não se achem impunes. O aluno Igor dizendo conscientização da população em geral. Então é isso, precisa se fazer alguma coisa e os alunos estão antenados nessa perspectiva de que é preciso agir diante dessa ação predatória. Muito bem. Proposta de solução, vamos então entrar um pouquinho nesse tema. Olha só na tela. Normalmente, na conclusão do texto, é feita a retomada sintetizada. Então, quando a gente fala sintetizada, quer dizer resumida, tá? Do que foi abordado no texto, do ponto de vista da argumentação, fechando o debate. Porém, é possível que se faça uma proposta de solução para o problema do tema. Nessa proposta, é importante situar a ação a ser desenvolvida, o sujeito ou a instituição que vai desenvolver essa ação e a finalidade dela. Então, é importante você ter esses elementos aí na proposta de solução. O que é isso? Quando você está fazendo uma redação dissertativa ou um artigo de opinião, ou textos argumentativos em geral, na conclusão, normalmente você retoma o que você fez, faz uma retomada ali, faz uma reflexão e em alguns casos, é exigido que você proponha a solução. Aliás, no Enem é exigido, né? Vocês logo estarão aí no ensino médio se preparando para o Enem. Então, o Enem ele exige proposta de solução. Tem outros vestibulinhos e outros professores também, como eu, às vezes na sala de aula, eu exigia que o aluno apresentasse uma solução. Ou seja, não basta você entender o problema e saber articular os seus argumentos. É preciso propor uma solução. E essa solução, na verdade, ela necessariamente não precisa ser uma solução que já está posta. Pode ser uma coisa nova, mas que tenha aí alguma coisa de objetividade e que seja possível, né? Então, você apresentar quem vai fazer, o que vai fazer, qual é a finalidade disso daí para a solução do problema, é importantíssimo para concluir o seu texto. Tá? Então, por isso que a nossa aula de hoje é propondo solução. Nós trouxemos na aula passada muitos problemas. Hoje a gente vai tentar trazer solução para o nosso problema. Vamos ver, então, a primeira atividade que eu vou pedir para vocês interagirem. Olha só. Exemplo de conclusão. Então, eu peguei um trecho, exemplo de conclusão de um texto argumentativo. Então, é preciso que haja mobilização de toda a sociedade para revertermos os problemas ambientais que assolam o planeta. Os governos, em todas as esferas, devem criar ou reformular leis ambientais de modo que elas alcancem todos os tipos de violação aos recursos naturais, assim como intensificar a fiscalização para os casos das leis já existentes, para que as pessoas preservem o meio ambiente, se não por consciência, por uma força coatora. As escolas precisam investir mais em educação ambiental e as mídias em divulgação de campanhas publicitárias em favor da preservação da natureza. Então, aí tem um parágrafo que é exemplo de conclusão. Temos 3 perguntas para vocês. Primeira, quem são os sujeitos que devem fazer essas ações de acordo com o texto? Então, quem é que ele está apresentando que deve fazer essas ações? Na B, que ações são essas que eles devem fazer? E na C, quais são as finalidades possíveis aí que é apresentado no texto para essas ações? Para essa questão, eu vou dar 1 minuto e meio, tá? Vou dar 30 segundos a mais aí para vocês terem tempo de mandar as respostas. E a gente já volta com a participação do professor Ed Joel, que eu mal educadamente não apresentei ainda, mas ele vai entrar e vai falar muito com vocês, tá bom? 1 minuto e meio.
voltando aqui com a participação de vocês, vamos ver o que vocês mandaram aqui. A aluna Tainá dizendo o seguinte, a sociedade, né, é um dos agentes aí que foi apresentado no texto. O aluno Guilherme mandando os humanos. E de certa forma sim, mas era conforme estava no texto, tá, Guilherme? A aluna Laura, o governo, a sociedade, faltou acho que um aqui. A aluna Rafaela mandou a sociedade, estão mandando bastante a sociedade. Deixa eu ver se alguém... deixa eu pegar aqui, a aluna Luana Xavier, os governos, queria uma resposta completinha. Vamos lá, o governo em todas as suas esferas e as escolas, sujeitos, né, da ação. E tinha a ação também, né? Vamos pegar aqui a aluna Daniela, a sociedade em geral, os governos e as escolas. Aí mandou bem o agente, né? Vamos pegar mais respostas aqui, a gente tem pouco tempo, mas eu vou tentar pegar as respostas dos alunos. Os governantes criar e reformular leis ambientais, da aluna Catarina. É isso. Então, olha só. Os agentes que estão aí, a sociedade, o governo, a escola foi colocado, né? Que ações que eles devem fazer? Eu vou pedir pôr na tela só para eu ler rapidinho. A sociedade precisa reverter, toda a sociedade precisa reverter o problema ambiental. Os governos em toda a esfera devem criar e reformular leis ambientais. E as escolas devem investir em educação ambiental. Ainda tem a mídia também. As mídias devem divulgar campanhas publicitárias. Esses são os agentes e as ações que eles têm que fazer. A finalidade é fazer com que... É preciso que haja mobilização para revertermos os problemas ambientais que assolam o planeta. Então, essa é a finalidade de todo esse engajamento, essa ação que é proposta pelo autor do texto. Muito bem. Vamos lá. Nessa parte agora que vai ser a leitura do podcast, né, que a gente vai ouvir o áudio do podcast, e a gente vai ter a participação do professor Ed Joel. Então, eu vou pedir pôr na tela que eu tenho um texto para antecipar o podcast. As previsões para a ciência em pauta. Então, isso é legal falar. A gente vai colocar agora a ciência em pauta no texto, porque a gente está falando de produção de texto, mas vamos colocar a ciência como o nosso pano de fundo, né? A gente está falando de um tema que as ciências têm tudo a ver com isso. As previsões para a vida na Terra são alarmantes. Estimula-se que 50% da biodiversidade seja perdida até o final do século XXI. Ou seja, uma extinção em massa de espécies está a caminho e, para evitá-la, cientistas e ativistas pelo meio ambiente têm trabalhado duro. Perceba que trouxe o problema e já está tentando apresentar solução. Olha a solução. Pelo lado da ciência, um dos projetos mais ambiciosos é a criação de um biogenoma da Terra, quer dizer, um inventário da vida conhecida no planeta. Um consórcio internacional pretende sequenciar, catalogar e caracterizar o genoma de todas as espécies eucarióticas ao longo de 10 anos. É um trechinho do que vocês vão ouvir agora no podcast, que eu retirei do jornal da USP, né? Decodificando o DNA, da Maiana Zatz, tá? Professora Maiana Zatz. E aí depois o Ed Joel vai entrar para falar sobre isso. Vamos ouvir então o podcast. Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz. Professora Maiana Zatz, como o conhecimento em genômica pode ajudar a preservar a biodiversidade do planeta? Recentemente foi lançada a proposta para um novo projeto super ambicioso, cujo objetivo seria de preservar a biodiversidade. O projeto, que foi chamado de Earth Biogene Project, o projeto do biogenoma da Terra, tem como objetivo sequenciar, nos próximos 10 anos, os genomas de 1.350.000 espécies classificadas como eucariotos. Essas são espécies que têm um núcleo envolto por uma membrana. E o custo dessa empreitada é estimado em cerca de 4,7 bilhões de dólares. Trata-se de um projeto tão ambicioso quanto era considerado o projeto Genoma Humano quando foi iniciado na década de 90. E o custo é equivalente. Custou na época 3 bilhões de dólares, o que seria equivalente a 5 bilhões na moeda de hoje. Bom, mas em relação à biodiversidade, as previsões são alarmantes. Estima-se que 50% da biodiversidade atual poderá ser perdida até o final do século. Ou seja, uma grande extinção está a caminho. E impedir que aconteça dependerá muito não só dessas sequências genômicas.
A questão é, quanto conhecer a sequência de todos os organismos que habitam a Terra poderão preservá-las de ameaças como mudanças climáticas, destruição do seu hábito ou exploração humana. O projeto ainda está no papel, mas apesar do alto custo, tudo indica que valerá a pena. Se formos comparar com o projeto Genoma Humano, apesar da demora para obtermos os primeiros resultados práticos, hoje ninguém duvida da sua importância. E como é que a genômica poderá ajudar na conservação? Os cientistas envolvidos nessa proposta estão convencidos da sua importância. Eles citam um pequeno exemplo recente. Então, a análise de 3.095 variantes de DNA no genoma do tigre, um tigre chamado tigre salamander, que é uma espécie ameaçada, em Long Island, em Nova York, mostrou que as estradas estavam restringindo a movimentação dos animais entre locais de reprodução. E com isso, eles estavam fragmentando geneticamente a população. Até o momento, foram sequenciados 33 mil genomas, que representam 0,2% das espécies a serem sequenciadas. É só um começo tímido, porque além do objetivo de conservação da biodiversidade, esse projeto poderá identificar novas fontes de energia, novas drogas e contribuir para uma melhor agricultura. Então, a aplicação prática pode ser muito grande. Mas uma outra questão importante é como as amostras e os dados serão transferidos entre os diferentes países. E aí a gente lembra do Protocolo de Nagoya de 2014, que foi assinado por 105 países e que prevê um compartilhamento justo e equitativo dos benefícios derivados da utilização de recursos genéticos, contribuindo assim para a conservação sustentável da biodiversidade. Essas regras, se implementadas, poderão trazer segurança e transparência para os países que participarem desse projeto. E, além disso, poderão contribuir para melhorar a capacidade científica de países que são mais pobres, mas que são muito ricos em biodiversidade. Em resumo, o projeto de biodiversidade da Terra poderia representar uma voz única, assegurando que ele possa beneficiar todos os terrestres. Será que um projeto como esse poderia representar uma real globalização? Isto é, convencer todos os dirigentes políticos que a Terra é única e que todos os esforços para preservá-la é do interesse de todos? A professora Maiana Zatz, colunista da Rádio USP, conversou com Luísa Caires. Muito bem, olha só, de volta, né? E tivemos aí esse podcast. Eu sei que para a maioria dos alunos é meio complicado, muito nome técnico, por isso é que o professor Edijoel está aqui e eu vou chamá-lo agora. Professor Edijoel, seja bem-vindo à nossa aula. E você tem a missão linda de, em pouco tempo, resumir aí o que ela falou e explicar para os alunos, mostrar como isso é uma proposta de solução para os problemas que a gente apresentou na última aula. Um dos problemas, né? Ok. Sim, eu vou tentar até correlacionar. Primeiro eu quero agradecer, né, mais uma vez o convite, dizer que é um prazer estar aqui na aula de língua portuguesa. Né, estava vendo aqui o chat dos nossos colegas professores, dos educandos participando. Para aqueles que não me conhecem, que não ouviram a aula passada, recomendo que vejam a aula passada. Eu sou o professor de ciências do Centro de Mídia, juntamente com o professor Magno. Tá bom? E assim, bom, a gente tem que primeiro entender o que é genoma. Tá? Dentro de cada célula do nosso corpo tem um núcleo. Dentro desse núcleo vai ter um cromossomo. Enrolado nesse cromossomo vai ter uma fita de DNA, que ela tem uma sequência, que seria a nossa receita de como fazer outra pessoa como você. Isso é o material genético. Quando eu consigo decifrar todo esse código desse material genético, eu decifrei o genoma. Tá bom? Então, quando ela fala do projeto Genoma Humano, foi quando cientistas do mundo inteiro se uniram, através, inclusive, da rede, né, da internet, para conseguir decifrar todo o genoma humano, todo o código genético do ser humano. E a proposta agora é que se faça isso com 1.300.000 espécies de seres vivos que também têm célula com núcleo igual a gente, que são os eucariotos. Basicamente é isso. Por que que isso é importante? Porque você tendo a receita, acredita-se que você não extingue. Essa é a ideia básica. Agora o que a gente precisa entender? Eu vou tentar fazer um link disso com a pandemia que a gente está vivendo hoje. Tá? E o que que me estimulou a fazer isso? No comecinho da aula, eu estava vendo lá o chat, e aí o professor Marcelo colocou assim, que a solução, né, que o tema da aula é propondo soluções, aí ele colocou que a solução é vacina já.
eu concordo, o professor Mauro concorda e todo mundo concorda, né? Agora, qual é o nosso problema? Que a gente está vendo aí que o vírus cada vez aparece uma variante diferente. Até onde a gente sabe, todas as vacinas conseguem, né, combater todas as variantes que estão aparecendo. Mas o vírus, ele quer sobreviver. Então, ele vai mudando o DNA dele, ele vai tendo uma variação genética para sobreviver. E todos os seres vivos precisam disso. Quanto maior a variação genética, melhor. Tá, eu falei da vacina porque, apesar do professor ter colocado aqui uma reivindicação legítima, é uma solução, mas a gente também precisa saber a quem questionar, né? A quem cobrar, tá bom? E voltando aqui à questão das espécies. Então, o que que acontece? Todo ser vivo, quanto maior variedade de genética tiver naquela espécie, melhor. Ela acabou de dar o exemplo aqui do tigre, que estava tendo pouca variedade genética. E isso é ruim para uma espécie, tá? Porque começa a aparecer maior número de doenças, etc. Então, quanto mais variedade genética para todas as espécies, até para o vírus, melhor. A chance de sobreviver aumenta. Então, essa é uma das importâncias. Agora, eu acho importante também a gente refletir. Não é a única solução. Todas as soluções que foram colocadas aqui no chat são viáveis, são plausíveis e são necessárias, tá? Eu poder ter um melhor consumo, né? Consumo consciente. Eu achei ótimo essa daí. Saber se aquele produto que eu consumo, se aquela empresa está destruindo a natureza ou não, é também uma ação. Sim. Né? A escola ter uma boa educação ambiental é também uma ação. Os governos fazerem a parte deles, né? Entenderem o mundo em que vive, porque quando a gente elege um governante alienado, a tendência é ele ter atitudes alienadas, então também fica difícil. Então a gente precisa compreender que é toda uma cadeia de processos. Sim. Né? Hoje, se a gente vê a ciência sofrendo a ciência apresentou uma solução para a pandemia, a vacina. Por que em alguns países é tão difícil colocar em prática? Então a gente vê que não basta apresentar uma solução, né? A gente tem que ter uma cadeia aí na sociedade de pessoas dispostas a aceitar essa solução e compartilhar das ideias. E é legal. É por aí, professor Mauro? É por aí. É legal essa sua fala porque assim mostra que para solucionar um problema desse tipo, né? É preciso que haja um trabalho em grupo. O planeta é a nossa casa, né? E a gente sobrevive dele, então é preciso que todos colaborem. Por exemplo, quando a gente fala, parece que esse problema não é comigo, parece que esse problema é em outro país, é na Índia, é não sei aonde e tal, e aí a gente vai meio que se fechando na nossa bolha, achando que isso não tem a ver, e no final o reflexo vem, porque agora nós vivemos num planeta, e o planeta numa situação globalizada, né? Agora a gente não está mais isolado na bolha, então tudo que acontece aqui, e acontece a milhões de distância, tem a mesma repercussão. E a gente acaba sofrendo com isso. Então, eu achei interessante essa colocação. E esse processo do genoma, professor, ele também ajuda na questão de tentar preservar as espécies, que isso seria realmente o grande achado, né? Para poder a gente não ter aí em pouco tempo, ficar falando de alguns seres, como a gente já fala de outros, né? Só pelos livros, né? Ou pelas fotos, né? Começar a falar, não, vamos salvar algumas espécies que, infelizmente, estão sendo atacadas pela ação predatória do homem. Na verdade, né, a natureza ela exige um equilíbrio. Uhum. Nós estamos desequilibrando essa natureza. A própria pandemia ela surge no momento em que a cidade lá na China está avançando para a floresta. Existe uma coisa na biologia que a gente chama de emergência viral. Quanto mais você entra para a floresta, mais vírus que estavam isolados na floresta tendem a vir para junto da humanidade. Isso é um fato. Se a gente está derrubando a floresta aqui, a tendência é surgir doenças aqui. Se a gente está derrubando floresta lá na China, isso não tem nada a ver com o fato de ser chinês, tem com o fato de ser humano, né, que a gente faz isso, a gente tenta evoluir para um lado ou para o outro, e aí a gente está se expondo. Sim. Muito bem, e aqui é só elogios no chat, eu estou acompanhando o chat aqui, o pessoal gostando muito da interdisciplinaridade, porque isso é legal para o aluno, que ele não precisa assistir, por exemplo, não é só numa aula de ciência que ele vai aprender, se ele está fazendo o texto, ele está aprendendo o repertório, ele tem que aprender também sobre os assuntos. Mas aí a nossa aula fica curtinha, sabe que o relógio já está correndo aqui, vou pedir para pôr na tela aqui a nossa, a gente vai pular a atividade que tinha na próxima, a gente vai pular,
E o mão na massa que eu vou propor para vocês é o seguinte, ó. Mande ideias positivas que ajudem a diminuir a degradação da natureza. As melhores serão citadas no decorrer das aulas dessa sequência. Então, se vocês mandarem ideias positivas, a gente vai escolher as melhores, né? Aquelas que são bem inovadoras e tal. E eu vou falar aqui na aula, né? E aí os professores que estiverem aqui, o professor moderador, poderá também pautar. Muito bem, obrigado, professora de Joel. Mas antes de eu agradecer e terminar, eu quero mandar um abraço para 2 alunos que já estão me cobrando há um tempo. Vamos lá. Aluno Cauã Freitas de Souza, lá de Guarulhos, da Escola Professor Maria Aparecida. E o aluno Vinícius da Silva, do Jardim Santa Antonieta, a escola, né? Lá de Marília. Eu não poderia esquecer de mandar esse abraço para vocês. Obrigado por participar. Obrigado, professora de Joel. Manda um alô aí para o pessoal. Ô, gente, eu que agradeço, viu? Foi um prazer estar aqui. E para os alunos, eu só posso dizer que no 9º ano a gente vai começar a falar de genética, vocês vão ficar com isso redondinho muito em breve. Tá vendo? Tá tudo bom? conectado. E foi um prazer estar aqui. Muito bom, gente. Obrigado aí pela participação. Avaliem a nossa aula e até amanhã na nossa próxima aula. Um grande abraço.